Olá, seguidores. Vamos para o Barganhas versus Ciladas desse domingo. Eu falo domingo, mas estou gravando aqui na sexta-feira, tá? E um detalhe importante, sexta-feira, meio-dia. Como eu disse outras vezes, dei uma antecipada aqui nesse vídeo Barganhas. Antes eu gravava no sábado, mas eu tava gravando muita coisa no final de semana, sabe? E já basta que as sextas-feiras, gestores adoram soltar relatório gerencial sexta-feira depois do pregão. Nossa, pior foi o caso aqui, acho que no dia 28 de novembro, sexta-feira, última sexta de novembro, né? Foi divulgação de rendimento, aquele monte de gestor publicando relatório no último dia útil do mês, que até umas 9 horas aqui dessa sexta-feira trabalhando. Então, eu tô tentando readequar um pouco aqui minha agenda. Mas, enfim, começando aqui por o RPR11. Teve uma semana bem agitada o Urcão, né? Aqui no momento atual, ele está aqui sendo negociado a quase R$ 35. Se eu não estou enganado, aqui desde terça-feira, quando começou esse ciclo de alta, a gente já tem aqui uma alta de quase 9%, né? Então, eu cansei de responder aqui perguntas do porquê que o fundo está subindo, o que que aconteceu, teve alguma notícia. Tem o pessoal falando, tem informação privilegiada rolando aí no mercado. E não é informação privilegiada não, tá, galera? Aqui é coisa que está bem explícita no relatório, bem explícita mesmo. Algo que também já vem mostrando aqui há bastante tempo no canal, mas como o mercado, eu não sou tão conhecido assim, mas do mercado se informa aí por influenciadores que dizem que está cada dia pior, né? Mas é o seguinte, aqui os investidores começaram a perceber isso daqui. Eles começaram a perceber que esse número aqui tem caído mês após mês, né? E se eles vão, colocam aqui vários relatórios aqui, você vários relatórios, ele vai perceber que esse número caiu bastante. Quer ver pegar aqui o primeiro mês em que entrou essa tabela, aqui no mês de abril. Aqui a gente falava de R$ 83 milhões de aporte, fora que o De Paula que entrou depois, né? Agora já estão falando aqui de R$ 22 milhões, sendo que tem R$ 7 milhões aqui em caixa, o que resultaria em apenas 15 milhões aqui para aportes. Então aqui não é informação privilegiada, não, galera. É informação que está aqui na cara do mercado, ó. Apenas o mercado que demorou a perceber isso daqui, né? E algo que eu já venho mostrando para vocês há bastante tempo aqui nesse gráfico que está desabando a necessidade de aportes aqui em obras. E aqui o que está acontecendo é o seguinte: mais gente está percebendo que quando esse número aqui ele bater em zero, os rendimentos eles tendem a aumentar. Na verdade, nem precisa bater em zero, né? Obra não adianta que você colocar todo o dinheiro de uma vez. O gestor ele poderia até estar fazendo umas distribuições um pouco maiores. E poderia até fazer algum aporte maior, mas pense comigo, se ele pagar 40 centavos, 40 e poucos centavos agora, vai mudar alguma coisa aqui para o RPR11? Ele vai voltar para a próxima OVP? Não vai. Então o que que ele vai fazer? Ele vai focar o máximo possível em reter resultados agora nesse período que a gente está com inflação alta, não vai fazer emissão de jeito nenhum, para depois, lá em 2026, mais no final de 2026, ele começar a fazer distribuições bem mais elevadas. Pode pagar aqui bem mais, né? Lembro vocês que projeto de desenvolvimento não tem um pagamento, uma linha reta, assim, pagando tudo certinho, né? Você tem um período que você não recebe nada, você só coloca dinheiro e depois você tem aqui um crescimento explosivo dos resultados, né? É o que o pessoal chama de curva J. Você começa aqui apenas. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Como é que aumenta esse pincel do Paint, hein? Tô parecendo gestor, hein? Apresentando coisa aqui no Paint. Mas aqui é no improviso, tá? Curva J, movimento, você tem aqui um ponto que você coloca dinheiro, vai colocando só dinheiro. Depois chega um ponto que você para de colocar dinheiro e depois começa a ter o recebimento. Então, esse aqui como funciona um projeto de desenvolvimento, né? Já um CRI ele é bem mais estável sua renda, né? Você não vai ter um período que você não vai estar recebendo,
mas é apenas uma linha reta. Já em desenvolvimento é mais ou menos assim que funciona. Ok. Então aqui para o RPR11 não me estranha essa alta, tá? Para mim ainda nem sei como é que o fundo está aqui ainda nessa faixa de apenas R$ 35. E não fiquem olhando aqui para o rendimento falando, tá pagando apenas 1% ao mês, tá horrível isso aqui. O mercado tá de olho em outra coisa, tá? O mercado tá de olho aqui no rendimento futuro. Mesmo que esteja pagando aqui apenas 1% ao mês, se estiver pagando 2% ao mês daqui a alguns meses, ou até mais de 2%, o mercado não vai se importar. Então, toma cuidado aí com esse negócio de ficar tentando acertar o ponto mínimo, tá? Lembrando que até o primeiro trimestre de 2026 não esperem nada de rendimento, nada, nada mesmo. Se vier 40 centavos é lucro. A partir do segundo trimestre, ano que vem, pode ser que venha alguma coisa melhorzinha, se os gestores estiverem com boa vontade. Aí no segundo semestre pode ser que também dê uma melhorada também, tá? Ok, prosseguindo aqui, dando uma nota aqui para o RPR11. Para mim, com certeza está barato. Cada dia o fundo está melhor. Fundamentos, com certeza não vou dar uma nota alta aqui para esse gestor trapalhão, né? Tem muita coisa que esse cara errou. Ok, prosseguindo agora falando de fundos sérios, né? Falar aqui agora do hedge fund da Parames, PMIS11. E então, aqui é o seguinte, estou suspeitando que esse FII pode ter alguma submissão mais elevada aqui agora no mês de dezembro. Vou mostrar para vocês os últimos resultados. Ah, ok, aqui é o seguinte, se vocês forem ver aqui, iniciar em julho. Julho formou reserva. Agosto formou reserva. Setembro formou reserva. Outubro formou reserva. Outubro foi um mês horrível. Eles conseguiram formar reserva, né? Que em novembro eles também formaram reserva. Então aqui eles já estão há 5 meses distribuindo do que é, menos do que realmente teve de resultado. Então isso daqui é uma pista para mim de que pode ter algum resultado mais forte aqui no mês de dezembro. E se a gente for olhar aqui no histórico de rendimento, você vai ver aqui que no mês de junho a gente teve uma distribuição um pouco mais elevada, né? Pagaram aqui 11 centavos. Se vai ter em dezembro, se não estou enganado, em nenhum momento eles declaram isso, tá? De que vai ter rendimento mais alto. Nem sequer me recordo se eles têm alguma política de linearizar eh, durante o semestre e no último mês distribuir algum rendimento mais forte. Isso aqui eu não faço acompanhamento tão de perto assim no fundo para saber isso, mas aqui estou sentindo o cheiro de pagamento extra no final do ano sim, tá? Então aqui pode ser oportunidade de ter esse rendimento extra em fundo de papel, algo que não é assim tão comum. Ok, como esse aqui é um fundo pouco conhecido, vou tratar aqui bem rapidamente sobre os fundamentos. Então, aqui é, é um hedge fund, né? Mas é um hedge fund com cara de fundo de papel. Aqui o target dele é entre 70 e 85 papel. Então, realmente é quase 100% papel, né? Aqui atualmente tem 75% em CRI e na carteira de FIIs também está cheio de fundo de papel. Com relação aos devedores, aqui não vejo nada, não contém nada que me preocupasse não, tá? Tem CRI Mega Moda, cujo devedor tem recuperação judicial, mas mesmo assim segue adimplente por conta dos aluguéis do shopping que foi dado em garantia. Então aqui uma carteira também até que bem diversificada para o tamanho do fundo, apenas posição aqui com 5,2% e as outras posições com menos de 3%. Então é um FII que eu considero até que tem bons fundamentos. Então aqui, em relação ao vamos ver como é que está o preço dele. Tá aqui a 7,95.
Ah, quanto que vai bater aqui em junho? Não sei, tá? Mas enfim, não vou colocar aqui com uma 100% barganha e nem um fundamento 100%. Também não é um fundo que eu acompanho tão de perto para dar uma nota máxima. Ok, falando agora sobre FAT N11. Então, aqui coloquei ele para comentar sobre ele porque basicamente é o último fundo de tijolo que eu ainda vejo que está mais ou menos barato. Aqui o fundo ele teve aqui uma queda aqui nos últimos dias, está sendo negociado a 83,66. Chegou a ser negociado aqui bem próximo aos R$ 83. Mas enfim, aqui basicamente a tijolada subiu bastante, né? Subiu muito mesmo. Então, meio que não estou me sentindo confortável em fazer trades com fundo de tijolo. Tenho aqui receio de se alguma coisa eles derraparem muito aqui, caso o mercado comece a azedar. Mas enfim, aqui Fatine 11, acredito que seja, dentro dos tijolos, seja o que está ainda com alguma possibilidade de trade. Além disso, mostrar uma coisa aqui no relatório. Ah, aqui um ponto que eu estava questionando no relatório era o alto consumo de reserva que o fundo vinha fazendo nos últimos meses. No entanto, isso se encerrou aqui no mês de outubro, né? Passaram a conseguir distribuir sem usar reservas. Pelo menos isso no último mês, né? Vamos ver como é que foi no mês de novembro. Mas com certeza isso daqui é bem, bem positivo. Ah, ok, aqui então isso daqui para a FAT N11. Classificando aqui, com certeza também é um fundo de excelente fundamento. Em relação a se está barato ou não, também não vou dar aqui como aquela barganha absurda que tem e algo irresistível. Ok, agora aqui falar sobre um trade de incorporação. Falar sobre a situação de RBRR11. Aqui é o seguinte: recentemente a gente teve a divulgação da compra da RBR pela Pátria. E como é de se imaginar, pelo que a gente tem visto, aqui alguns fundos da gestora devem ser incorporados por outros fundos da Pátria. Por exemplo, o RBRX deve ser incorporado aqui em algum momento por PSEC 11. Tem aquele RBRL de logística, deve ser incorporado por HGLG também. E aqui tem alguns outros casos. O RBRY, aqui seria um fundo CDI. Esse daqui deve ser mantido pela Pátria, deve acontecer apenas a troca do a troca de a troca do nome, né? Mas temos aqui o RBRR11. Esse daqui é o fundo High Grade indexado ao IPCA da RBR. Esse daqui a gente pode observar é o fundo sendo incorporado por HGCR11. Pelo menos é o que faria mais sentido. E aqui a gente tem a seguinte situação. Hoje o RBRR é negociado com 11% de desconto, enquanto o HGCR11 está sendo negociado aqui com apenas 2 a 3% de desconto. Então, geralmente, nessas condições, quando acontece um fundo com menor deságio incorporar outro fundo com bem mais desconto, aquele fundo incorporado ele pode ter uma valorização. Inclusive o que está acontecendo atualmente com LVBI11 e com PATL11. Então, aqui a gente tem uma margem para isso acontecer também no RBRR. Não é uma margem tão gigantesca, igual a gente pode observar aqui no PATL, LVBI11, mas pode ser que aconteça, a não ser que a Pátria resolva mandar o RBRR para PC e P11. Daí não teria muito ganho não, tá? Que os PC e P11 tem mais ou menos o mesmo deságio do RBR. Mas enfim, existe possibilidade. Comentando aqui com vocês. Outro detalhe também de RBRR
Um detalhe importante é o carrego, né? O quanto você vai receber enquanto a tese não se concretiza, ou para o bem ou para o mal, né? Concretiza para o bem ou para o mal. Outro problema seria esse yield do fundo. O yield está bem fraquinho aqui nesse momento de PCA mais baixo. Como eu venho dizendo, fundo high grade PCA em tempo de inflação baixa sofre bastante mesmo, já que a taxa pré-fixada é muito baixa. Que com relação à classificação dele, certamente aqui seria tem bons fundamentos. Com relação a ser uma oportunidade irresistível ou não. Olha, eu vou colocar ele aqui junto de Fatine 11, tá? Ambos têm aqui sua oportunidade, mas também não é nada aqui irresistível. Então, foi isso. Aguarde aqui a parte 2. Eu peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.